Primeiramente, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal, mas só se você é fora Bolsonaro. Não quero bolsominion aqui não, viu? Então inscreva-se aqui no canal, aproveita, se você é inscrito, curte o vídeo. Aqui a gente faz oposição a esses malditos todos os dias. Hoje foi aprovada a PEC dos precatórios no Senado, agora o texto volta para a Câmara. A PEC do precatório tinha sido aprovada na Câmara dos Deputados em 2 turnos, e aí ela partiu para o Senado. O Arthur Lira, nas últimas semanas, ficou desesperado, chegou a brigar com o Rodrigo Pacheco, os dois bateram boca, foi um quebra-pau num grupo de WhatsApp. Por quê? O Arthur Lira não queria que fossem feitas alterações no texto da PEC dos precatórios. E o Rodrigo Pacheco, ele tem um estilo diferente do Arthur Lira. O Arthur Lira, ele passa o trator, ele não quer saber da opinião de ninguém, ele vai lá e impõe o que ele quer. Se precisar, ele compra voto de todo mundo que puder comprar. Tá? Foi assim que ele aprovou no primeiro turno na Câmara dos Deputados, com várias traições na esquerda. Partidos que ninguém imaginava traíram e fizeram a PEC, em vez dela ser enterrada, ela foi para o segundo turno. O Arthur Lira conseguiu mapear os deputados do Centrão que tinham traído e fazer com que eles virassem o voto, e aí passou facilmente. Aí foi para o Senado. No Senado, o relator era o senador Bezerra, que é um dos líderes do governo Bolsonaro, aquele que na CPI da Covid ele estava sempre laranja assim. O Bezerra, ele é um senador do Centrão, do MDB, ele tem um estilo diferente também do Arthur Lira. O Bezerra, ele viu que a PEC não ia passar, então ele começou a conversar com a oposição, começou a falar, o que eu posso mudar para que a PEC possa passar. A oposição não queria, a oposição começou a falar, não vai mudar nada, a gente vai votar contra. Porém, partidos do Centrão começaram a falar, olha, se você tornar o auxílio permanente, a gente pode conversar. Ele falou, tá bom, eu topo. Aí começaram a fazer mudanças. Chegou um momento em que a PEC já tinha ali 55, 60 votos garantidos, praticamente ia passar. A PEC precisa de 48 votos para passar, 49 votos para passar. Então já tinha ali, já tinha uma margem muito grande. Então a oposição entrou na discussão também para tentar minimizar os danos e falar, a PEC é horrível. Veja bem, a PEC aprovada é horrível, é uma desgraça muito grande. A PEC que foi aprovada pela Câmara dos Deputados previu calote de 15 anos, ou seja, por 15 anos os precatórios iriam sofrer calote. Mais do que isso, elas previam parte do calote no Fundef. O Fundef é um fundo que vai para os municípios que são geralmente utilizados na educação básica. É sempre utilizado na educação, a maioria dos municípios usa para educação básica, mas poderia ser usado para outras áreas se o prefeito assim entendesse. Ok. A oposição começou a adicionar coisas na PEC e negociar junto com o governo, falar, daí a gente vota a favor para tentar minimizar os danos. E a PEC foi aprovada hoje com 64 votos. Aí, logo que a PEC foi aprovada, e veja bem, a PEC não é boa, a oposição fez contenção de danos. Logo que a PEC foi aprovada, começaram a atacar o PT, porque o PT ataca a estrela vermelha aqui. O PT votou a favor da PEC, o PT votou a favor sim. E eu falo, se eu tivesse lá, eu também votaria a favor. Por quê? Que a PEC é boa? Não, é horrível. Então por que eu votou a favor? Porque quando você faz política, e eu falo política de estratégia, você tenta conter os danos. Seu time está perdendo por 4-0 e você sabe que tem um segundo jogo em que você pode tirar a diferença, você tenta fazer 4-1, 4-2, 4-3, para lá na frente você tentar virar o jogo. O que a esquerda fez foi o seguinte, conseguiram colocar, e é a primeira vez que tem na história do Brasil, estará na Constituição, porque a PEC é uma proposta de emenda constitucional, que todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social vai ter direito a um auxílio. Ou seja, o auxílio, seja Auxílio Brasil, Bolsa Família, não interessa. Temos no Brasil, pela primeira vez na história, um auxílio permanente. Para quem não sabe, o Bolsa Família não era um programa permanente. O Bolsa Família era um programa que era tido como um programa temporário. Porém, como a miséria no Brasil continuava, o Bolsa Família continuava. Provavelmente, se não houvesse golpe, o Bolsa Família em 10 anos, mais ou menos, pararia de existir porque a miséria estava sendo erradicada, o Brasil saiu do mapa da fome. Mas era um programa temporário. Agora não. O Auxílio Brasil é um programa permanente, ou seja, sempre, não interessa o quão rico o Brasil se torne algum dia, as famílias que estiverem na parte de baixo da pirâmide vão ganhar algum auxílio. Também colocaram uma verba de 15 bilhões para o ano que vem, destinada a comprar vacinas e que a partir do próximo ano será utilizada para custear, e veja bem, para custear adicionando no auxílio para as famílias mais pobres, ou seja, além da verba do auxílio, terá sempre 15 bilhões a mais para isso, para as pessoas mais pobres. Isso foi o que a oposição conseguiu para conter os danos. Por quê? Porque a PEC ia passar. O PT deu 6 votos para a PEC. O PT tem, infelizmente, apenas 6 senadores. Se o PT tivesse 15, a história seria completamente diferente. Não teríamos essa PEC passando. Talvez ou a PEC seria rejeitada, se o PT tivesse 15 senadores,
talvez não, porque mesmo se tivesse 15 ainda teriam voto suficiente para aprovar, mas a barganha seria muito maior. Como tinha apenas 6, a barganha foi essa. Se o PT votasse contra, seriam 58 votos a favor, quer dizer, ainda são 9 votos a mais do que o necessário para aprovar, ou seja, passou assim facilmente, e manter-se-iam, Mesóclise aqui, os problemas que tinham na PEC da Câmara, ou seja, os danos foram contidos. Mas, obviamente, quem vota em outros partidos de esquerda, como, por exemplo, os ciristas do PDT, que esses sim estavam chafurdados na lama, porque a PEC não estaria no Senado sendo votada hoje, sendo aprovada hoje, se o PDT não tivesse traído, dando 15 votos favoráveis na Câmara dos Deputados, quando era uma votação extremamente apertada, em que todo mundo sabia que o Arthur Lira ia perder. E o Arthur Lira ganhou por 4 votos, o PDT deu 15 votos. Quer dizer, passou assim graças ao PDT. Se o PDT ainda traísse, fosse um partido bem traidor, mas fosse um pouquinho menos traidor, se vendesse um pouquinho menos, a PEC não passaria, teria sido enterrada lá na Câmara dos Deputados, o Bolsonaro ia estar pensando agora em plano B, plano C, plano D. Como a PEC passou, a esquerda, e agora sim a esquerda responsável, que tem estratégia, falou, peraí, ou a gente vai deixar passar uma boiada aqui que vai ser, veja bem, iam dar um calote de 15 anos nos precatórios, 15 anos de calote, ou a gente minimiza. O calote nos precatórios é até 2026, são 5 anos de calote, e até 2036. Isso é importante, sabe por quê? Porque essa PEC vai jogar uma bomba, não para 2022, mas para 2023. O primeiro nas pesquisas é o Lula, que é do PT. Ele já vai assumir com uma bomba fiscal, que é o calote nos precatórios. Mas a bomba acaba em 2026. Então, veja bem, elegendo o Congresso, com certeza terá mais gente de esquerda em 2023. O que acontece? 2022 são eleitos, 2023 eles assumem. O que acontece? Fica muito mais fácil reverter a PEC, reverter o calote, quando faltam apenas 3 anos, 2023 até 2026, para o fim do calote, do que se faltassem 13 anos, que foi a PEC que o PDT votou a favor e ajudou a aprovar. E o calote até 2036. Aí sabe o que ia acontecer? Não ia ter negociação. Ou a esquerda teria uma maioria no Congresso para realmente aprovar o fim do calote e, veja bem, até traz uma mamata para os bancos muito grande que já eu vou explicar. Mas seria muito difícil aprovar o fim do calote se não tivesse uma maioria firme no Congresso. Agora, sendo mais apenas 3 anos, ou seja, vai até 2026, quem assumir em 2023 vai ter alguma barganha, principalmente se a esquerda tiver hoje, por exemplo, a esquerda tem mais ou menos 100, 110 deputados que são realmente de esquerda ali, fora o PDT que tem ali alguns que são de esquerda, outros se vendem, enfim, aí vamos colocar aí 120 deputados. O que acontece? A esquerda vai ter mais. Então, estando no governo e faltando apenas 3 anos, dá para articular para desfazer essa desgraça. Por quê? Porque a PEC impõe o calote. Mas, uma outra coisa, outros danos que foram contidos hoje, foi o fato de que agora a verba que vai para o Fundef, que é o Fundo da Educação Básica, que vai para os municípios, essa verba obrigatoriamente ela terá que ser utilizada na educação básica ou na melhoria de salários dos professores. Quer dizer, obrigatoriamente. O prefeito não pode mais pegar essa verba e falar, nossa, é para educação, que coisa, vou fazer evento, vou fazer não sei o quê, porque tem muito prefeito ainda mais em cidade pequena que a gente sabe que eles vão lá e querem desviar e fazem alguma coisa. Agora não, tem que ser em escola e em professor, ponto final, acabou, não vai ter mais como desviar. E eu vou até mostrar aqui o que foi adicionado na Constituição, que ó, é o mínimo, conter os danos. Foi adicionado o seguinte aqui, ó, parágrafo 6 aqui, ó. Quem quiser pausa aí para ler, mas eu vou ler. Aproveita e lê aqui embaixo também, ó. Vamos lá, parágrafo 6. Artigo 6, parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Ok. Aí depois, aqui um outro trecho. Quem quiser pausa para ler a parte que está sublinhada aqui, e até ler aqui a linha de cima. Agora eu vou ler aqui, ó. O aumento do limite da aplicação do disposto, blá blá blá, nas disposições,
deverá, no exercício de 2021, ficará restrito ao montante de 15 bilhões de reais a ser destinado exclusivamente, tá grifado aqui, ao atendimento de despesas de vacinação contra a Covid. Quer dizer, tem 15 bilhões para despesa da Covid. Isso não estava antes, foi modificado porque a oposição lutou. Aí, para vacinação da Covid, programa de transferência de renda ou relacionadas a ações emergenciais e temporárias de caráter socioeconômico. E de 2022 adiante, ser destinado somente ao atendimento das despesas de ampliação de programas sociais de combate à pobreza e extrema pobreza. É isso, a oposição conseguiu colocar isso na PEC dos precatórios, minimizamos os danos. Eu falo minimizamos porque me sinto parte da oposição, porque eu teria feito exatamente a mesma coisa. Tem muita gente na política que acha que política é o seguinte, olha, muito militante que acha que é o seguinte, a gente tem que berrar, eu sou contra, a PEC é ruim, eu vou votar contra, ponto final, acabou, e não vou discutir, não tem justificativa, fim! E acha que se você gritar muito alto, o outro lado simplesmente vai falar, nossa, como eles gritam alto, realmente, também votaremos contra, tá aqui. Não é, infelizmente, eu tenho uma notícia péssima para te dizer, não é assim. Eu vou te dar um exemplo. O PSOL, em muitas coisas, o PSOL fala, eu fecho questão contra, ponto final, acabou e não negocia nada. Aí a lei passa, claro, o PSOL tem poucos deputados. Se o PSOL tivesse 40, 50 deputados e falar, eu vou votar contra, a lei passa, acontece sabe o que com os partidos que fazem isso? Eles não conseguem negociar para minimizar os danos. Aí passa uma coisa horrível. E eu não estou nem fazendo crítica ao PSOL, porque eu tenho certeza que se o PSOL tivesse mais deputados, pensaria. Hoje, o PSOL tem 9 deputados, só pode até fazer isso lá na Câmara dos Deputados, faz isso sempre. Porém, o PT, que é um partido grande, é um partido de esquerda, e tem que utilizar a estratégia, não pode fazer isso, não pode simplesmente falar, eu sou contra. Sem os votos do PT, ia passar com 58 votos, ia passar sem nenhuma dessas alterações, ia passar com um texto bem parecido com o texto original, com o calote de 15 anos, ia ser uma desgraça, uma bomba fiscal para o primeiro governo, espero que do Lula, para o próximo governo, uma bomba gigantesca que ia perdurar por mais 3 governos. Quer dizer, ia ser uma desgraça total, pelo menos tirar alguma parte. Parte que a esquerda não conseguiu tirar, e aí eu vou falar, não se faz milagre. Parte que a esquerda não conseguiu tirar é o seguinte, os precatórios, veja bem, eles vão ser parcelados, o parcelamento é menor, tá? Serão 15 anos, agora serão apenas 5, mas ainda, bancos que quiserem comprar precatórios, ou seja, vamos supor que você tem 100 mil de precatórios a receber. Se você quiser receber agora, bancos podem comprar de você com um desconto, e aí esses bancos, para eles não tem problema, eles não estão com urgência para receber, eles recebem lá na frente o valor total. Senão, você ainda tem um desconto. Isso é uma mamata muito grande para os bancos, porque muitas empresas que têm precatórios a receber precisam do precatório agora, para pagar despesas de agora. Aí chega o banco e fala assim, opa, eu compro aqui a sua dívida por um valor bem menor do que vale a sua dívida. Por quê? Porque se você quiser receber agora do governo, vão te descontar 30%, 40%. Eu compro por metade do valor. Aí, o que acontece? Muita gente vai acabar vendendo, o banco recebe lá na frente, com juros e tudo, e o banco lucra a longo prazo. Isso na PEC, com o calote de 15 anos, ia ser uma mamata muito grande para os bancos, mas muito grande. Eu estou falando aqui de um rombo de 1 trilhão até 2029, que seria 1 trilhão até 2029, e vai aumentando exponencialmente, ou seja, 2029 1 trilhão, aí você fala, então é mais ou menos 110 bilhões por ano, Thiago. Não, o rombo é de 80 bilhões agora, depois de 90 no próximo, 100, 110, vai aumentando cada vez mais. Indo até 2026, esse rombo não chega a ser tão grande, e quem tiver precatórios a receber, pode esperar, alguns vão poder esperar 5 anos, e sabem que a sua barganha para negociar com o banco é um pouquinho maior do que se fosse daqui 15 anos. De novo, minimizar danos. Esse é o preço que a gente paga por um Congresso que foi eleito dessa maneira, por toda a desgraça. E aí você pode se lembrar de toda a desgraça que aconteceu no Brasil entre 2016, 2017 e 2018, que levou ao fato de que a esquerda elegeu a sua menor bancada dos últimos 20 anos, e aí pronto, eles passam o trator. É isso. Quem ainda achar, não tem justificativa, Thiago, não sei o quê, eu vou falar, até que é horrível, mas era isso. Eu teria feito exatamente a mesma coisa, sem tirar nem pôr, porque eu acredito que política é estratégia. Quando você ganha, você tenta ter a maior vitória possível. Se eu estou ganhando aqui de 4-0 no jogo e eu puder fazer 7, eu faço 7, 8, 9, 10-0.
Se eu estiver perdendo, quando você perde, você tenta ser a menor derrota possível. Por quê? Para tentar virar lá na frente, que é exatamente o que foi feito hoje pelo PT. O PDT não fez. O PDT podia ter entrado na negociação e falar, ó, temos aqui, não lembro quantos senadores, 2 ou 3, já em vez de 6 esquerda já eram 8, 9. A gente já entra aqui na barganha para aumentar um pouquinho, para ver se muda uma outra coisinha. Não, simplesmente falar, vamos fechar a questão contra. Mas na hora que podia barrar a PEC, tanto é que o PT votou contra, que era a hora que tava 0-0 o jogo, que era a hora assim, hora decisiva, é agora ou nunca. Aí o PT se vendeu, e se vendeu bem vendido. E aí não estaríamos aqui hoje discutindo essa PEC, não estaríamos, essa PEC teria ficado no passado, teria ficado naquele dia. Não. Aí depois fala, não, mas agora votamos contra, pô. É o jogador que entrega 3 pênaltis pro adversário no começo do jogo, vai expulso e depois reclama de um atacante que perdeu um gol, sabe? Fala, a culpa não é minha. Pô, desculpa, mas não tem nem o que falar. Ó, eu vou mostrar aqui nosso carro de som, lá em, qual é o nome da cidade aqui? Pedro Regis, Paraíba, ó, denunciando os crimes do Bolsonaro. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando no Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse governo tem que acabar. Tá aqui, ó, quem quiser apoiar embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, deixa o PicPay, deixa também as nossas outras redes sociais. Siga-me também nas outras redes. Quanto mais seguidores, mais a gente leva a verdade para as pessoas. Falou!